Podcast Conversar recebe hoje o professor Paulo Feldman, engenheiro e trabalhou como economista. Então vamos começar, Paulo. Obrigado por vir. Faz um pouquinho um resumo da tua atividade profissional e responde a primeira pergunta. Você se considera um economista ortodoxo ou heterodoxo? Veja, primeiro eu realmente, como você falou, eu fiz engenharia, mas já no curso de engenharia eu percebi que o que eu gostava de fato era economia. Então procurei encaminhar minha vida acadêmica, pelo menos no primeiro momento, para o lado da economia. E acabei fazendo mestrado, doutorado na Fundação Getúlio Vargas, que na época não tinha ainda nem mestrado nem doutorado em economia, mas tinha mestrado em economia das empresas, que foi o que eu fiz. E tive professores ótimos como Bresser, Suplicy, Alquimar Moura, o que foi secretário do Mário Covas, o Oriental, puxa vida. Calab, não. Não, Calab não. Esse foi o principal, um dos principais secretários. Adroaldo? Não, Adroaldo também não. Foi muito amigo do Bresser, o pessoal achava que era o braço direito do Bresser. Um ótimo professor japonês. Yoshiaki Nakano? O Nakano, exatamente. E então, com essa turma de professores, eu só pude aumentar o meu gosto pela economia, né? E acabei direcionando a minha carreira dentro da USP para a economia, porque na USP eu entrei também em 1981, portanto eu estou há 45 anos lá, mas no começo eu era professor em disciplinas ligadas à administração. Mas por uma série de razões eu propus algumas mudanças no currículo da faculdade, porque os administradores precisavam aprender mais economia, e eu acabei ajudando a criar uma área de economia dentro do curso de administração, que também chama Economia das Organizações e existe até hoje. E sou professor dessa área, então, há pelo menos 30 anos. E então, hoje eu oriento teses de doutorado, mestrado, e os meus temas são sempre economia. Eu acho o seguinte, com relação à sua pergunta, eu acho que essa é uma coisa difícil da gente querer caracterizar o tipo de economista. Eu acho que a economia está numa fase de mudanças muito grande. Muita coisa que era muito válida deixou de ser importante. O mundo está numa transformação enorme e a gente está vendo que as coisas estão mudando, principalmente do ponto de vista econômico, né? Então, por exemplo, até há pouco tempo atrás, muitos economistas, inclusive no Brasil, defendiam a ideia de que o Estado é uma idiotice. Estado só atrapalha, Estado é besteira, Estado mínimo, tem que ser Estado mínimo. Eu lembro que eu ouvi várias vezes o Pedro Malan, falar, não, Estado não precisa, deixa que o mercado resolve. Era a frase predileta do Malan. Deixa que o mercado resolve. Infelizmente, o Brasil acabou dando muita importância para isso e o mercado no Brasil acabou sendo um definidor realmente de muita coisa, mas acabou definindo muito mal para o Brasil. Não ter um Estado importante que pudesse contrabalançar com o mercado é um dos problemas do Brasil, na minha opinião. Veja, por que a China se desenvolveu tanto?
porque ela soube fazer muito bem o balanço entre Estado e mercado. Estado e o mercado de empresas, mercado consumidor. Eu vou desligar aqui. Então, eu acho que hoje o importante é que a gente procure ter uma visão mais ampla e pense principalmente como que o Brasil pode tirar proveito das mudanças que estão acontecendo no mundo. Você vê, hoje, todos os países têm um Estado forte, praticamente. Menos talvez na América do Sul, mas Estados Unidos, um Estado totalmente forte a ponto de definir valor de taxas de impostos que impeçam a entrada de empresas estrangeiras no país, né, e que estimulem a geração de emprego dentro do país, que acabou sendo a principal medida econômica do Trump, muito questionável, mas o país que era o centro do liberalismo do mundo, hoje dá uma importância grande para o Estado. Mas isso não começou com o Trump. O Biden, quando presidente, ele acabou não ficando conhecido como um bom presidente, infelizmente, mas ele foi um ótimo presidente e ele deixou como herança uma política industrial para os Estados Unidos, que é um exemplo de política industrial que define muito bem o que tem que ser feito nos Estados Unidos para os Estados Unidos crescer e ser realmente um país importante. Acontece que o Biden acabou perdendo a eleição, ele teve esse problema de saúde, e a chegada do Trump jogou fora praticamente toda essa política industrial, fez uma outra abordagem totalmente diferente, né? Porque o Biden tinha uma política voltada para o meio ambiente, voltada para a descarbonização, voltada para as fontes naturais de geração de energia, e o Trump fez exatamente o contrário. Então, este problema de entra um presidente e muda tudo que o anterior fez, é um problema sério dos países hoje, e inclusive do Brasil. Agora, é algo que nós temos que consertar, porque isso não é comum nos países europeus, por exemplo. Nos países europeus, entra presidente, sai presidente, as políticas importantes continuam as mesmas. Agora, não é o caso dos Estados Unidos, do Brasil e de vários países da América do Sul. Mas então, o que eu acho é que hoje o economista ele tem que ser muito pragmático. Não dá para ele se definir como heterodoxo, ortodoxo, ou neoliberal, porque o mundo mudou muito. Eu vou te dar um exemplo a meu respeito, só para você ver como as mudanças são importantes. Até alguns anos atrás, eu defendia a importância do Brasil ser um país importante do ponto de vista industrial. O Brasil precisava de uma indústria, então nós tínhamos que apoiar o desenvolvimento de uma indústria brasileira, tínhamos que ter política industrial, escolher os segmentos mais apropriados, onde o Brasil teria a chance. Pois bem, as coisas mudam muito rápido e hoje isso já não é mais possível. Eu já acho que isso não é possível. Hoje, o Brasil precisa, de fato, continuar sendo um país das commodities. E temos que tentar tirar proveito das commodities. Não dá mais tempo, passou. Não tem mais como querer ser uma potência industrial, ou, mesmo que não uma potência, um país importante do ponto de vista industrial. Não tem como. Não vamos conseguir competir com China, com Estados Unidos, com Japão, etc. Então, o que nós temos que fazer hoje é verificar exatamente os nossos recursos naturais e tentar tirar o máximo proveito deles, né? Vou dar um exemplo, então, já aqui falando um pouco, talvez para você
entender melhor o meu pragmatismo, né? Veja, algo muito importante nos próximos anos são as terras raras, cada vez mais importante. Por quê? Porque os equipamentos eletrônicos, computadores, todos dependem das terras raras, que são minerais altamente difíceis de serem encontrados na natureza. A China tem os maiores depósitos, reservas, mas o Brasil tem a segunda maior reserva do mundo. A China tem 70% das terras raras do mundo, o Brasil tem 20%. Bom, só que a China, ela, desses 70%, ela extrai, refina e transforma em produto com valor agregado quase tudo. Então, de tudo que existe no mundo hoje de terras raras processadas, mais de 90% sai da China. Ela tem 70% da matéria-prima que está no subsolo dela, mas quase 90% do que foi extraído, refinado e transformado em produto. Pois bem, o Brasil tem 23% do que está no subsolo. Mas o Brasil não fabrica nada praticamente. O Brasil não tem nenhum por cento da produção mundial de terras raras processadas e refinadas. É um absurdo isso. Então, temos que mudar isso. Temos que ter uma política que nos incentive, empresários a partirem para esse tipo de atividade, para que o Brasil também possa não simplesmente fornecer o mineral bruto, mas que o Brasil possa produzir o produto acabado. Então, é isso que eu acho que tem que ser feito hoje no Brasil. Nós temos que aproveitar nossa riqueza em termos de recursos naturais, que não são poucas, são muitas, em benefício do país. Veja, são muitos exemplos que eu poderia dar, mas um outro que me marcou muito é o seguinte: antes da guerra da Ucrânia, porque a guerra da Ucrânia mudou muita coisa na Europa, né? Mas antes da guerra da Ucrânia, a União Europeia estava na iminência de baixar uma portaria que definia o seguinte: na Europa não vamos produzir nada que emita CO2. Será proibida a emissão de CO2 em toda a Europa. Esse era o plano dos europeus. Como é que nós vamos fazer, então? O aço. Aço na Europa é produzido com carvão. Em toda a Europa. As siderúrgicas europeias todas usam carvão como fonte de energia para produzir o aço. Pois bem, isso é altamente poluente, então os europeus teriam que comprar de outros países. Ou as empresas europeias teriam que vir para outros países, no caso para o Brasil, para aqui fabricar aqui sem que haja emissão de CO2, o que é uma coisa perfeitamente possível, porque no Brasil o aço é fabricado sem poluir. Por quê? Porque usamos a energia elétrica que é proveniente de fontes limpas, ou água, ou ar, ou sol. Então, veja, esse exemplo mostra bem o que o Brasil pode ser no futuro. O Brasil pode ser o grande local do mundo onde vai se produzir sem poluir, sem emitir CO2, sem piorar o aquecimento do planeta. Então, existe um futuro muito interessante para o Brasil hoje, na minha opinião, e não precisamos mais pensar em ser um grande país industrial. Podemos ser um país que usa os recursos naturais que temos em benefício da humanidade. Então, eu acho que isso é o destino do Brasil. Agora, qual é o problema? O problema é que o Malan
o que ele falava ficou muito forte no Brasil. Deixa que o mercado resolve. É uma coisa que hoje é muito forte ainda. Então, a mídia brasileira, ela acha que é assim, que é o mercado que resolve tudo. E aí não vai acontecer nada, porque se esperar o mercado resolver, nós nunca vamos ter um plano para ser extrator e refinador de terra rara, não vamos nunca atrair as empresas siderúrgicas para virem para cá e outras inúmeras coisas que a gente pode fazer, a gente não vai fazer, porque tem que ter plano. Se não tiver plano, não vai acontecer nada. Se esperar o mercado resolver, o mercado não vai resolver a nosso favor, como nunca resolveu. Então, este é o grande problema do Brasil e da América do Sul. Você vê, é gozado porque esse final de semana saíram várias matérias na imprensa. Ontem saíram domingo, duas páginas do Estadão mostrando a produtividade no mundo, comparando a produtividade no mundo com diversas regiões do mundo, né? Só a África cresceu tão pouco quanto a América do Sul. Outras regiões do mundo tiveram um crescimento expressivo nesses últimos 40 anos. É uma matéria interessante porque analisa 40 anos. Só mesmo nós que não crescemos. Por que nós não crescemos? Porque achamos sempre que o mercado resolve e não resolve. Resolveu para os outros. Então, você tem que ter plano. A China mostrou isso com todas as letras. Plano é fundamental. E por isso que os outros países imitaram a China, inclusive os Estados Unidos. Quer dizer, sem plano você não chega a lugar nenhum. E nós não temos plano. Qual é o plano do Brasil? Alguém sabe? Quer dizer, tem um plano para que o déficit fiscal esse ano seja menor que 0,4. É só isso. O plano do Brasil é esse. Não tem plano. Esse é um... Desculpe criticar os economistas, mas economistas, quando se fala de plano, eles só pensam no orçamento fiscal. Então, não pensam que o país tem que ter uma política industrial, tem que ter uma definição, tem que ver qual é a estratégia do país. Aliás, esse é outro. Qual é a estratégia do Brasil? Não tem. A estratégia da China todo mundo sabe muito bem. A estratégia da Alemanha, do Japão, dos Estados Unidos, Israel. O Brasil não tem estratégia. Nada. Então, como é que pode querer um país se desenvolver se não tem estratégia? Não tem plano, não tem estratégia e acha que o mercado resolve tudo? Não tem chance. Então, vamos continuar com nossa renda per capita entre as mais baixas do mundo e não vai crescer nada, como não cresceu nos últimos 40 anos. Então, esse é o ponto que eu acho muito importante. E eu acho que hoje esses rótulos que se coloca aos economistas, eles não contribuem em nada, porque nós estamos na era do pragmatismo total, que é outra coisa que a China mostrou muito bem para o mundo. Quer dizer, tem que ser pragmático. Aquela frase do Deng Xiaoping, ela mostra muito bem. Deng Xiaoping, quando o Deng Xiaoping chegou na reunião do Partido Comunista e falou, olha, nós vamos usar o capitalismo aqui, eu vou implantar o capitalismo gradualmente em algumas províncias, né, e vamos ver o que dá. Os caras falaram, mas você tá louco? Como? Em pleno Partido Comunista o cara falou isso, Deng Xiaoping. Mas aí ele respondeu com a frase, não interessa a cor do gato desde que ele coma o rato. Não é essa frase famosa? E aí isso é pragmatismo. Porque o que precisava na cabeça do Deng Xiaoping é melhorar a condição de vida do povo chinês. E conseguiu. Usando o capitalismo, transformou completamente a China. Capitalismo com planejamento. Muito planejamento. Então, a China acabou sendo, hoje, a maior potência do mundo, praticamente. Se você pegar o PIB... por poder de paridade, o chinês é o maior do mundo. Então, e o crescimento da renda per capita também foi o maior do mundo nos últimos anos. Então, pragmatismo hoje é fundamental. Agora, nós no Brasil vamos morrer porque não somos pragmáticos. A gente fica com, não, mas isso é socialismo, não pode.
Não interessa, tem que ser pragmático, pensar no futuro do país. O que dá para fazer para o país sair desse voo de galinha, né? Que a gente, como os economistas gostam de falar, o voo da galinha. O Brasil não sai do voo da galinha, não cresce nunca. Por quê? Porque não tem um plano definitivo para crescer. Claro que tem outros problemas no país também, né? Mas a falta de um plano, eu acho que essa é uma responsabilidade dos economistas. O último que eu me lembro, isso é polêmico, mas o governo Geisel fez um planejamento que, inclusive, instigou muitas indústrias brasileiras a investirem e depois ficaram na mão. Aí pode-se dizer que foi a crise do petróleo, mas o que o senhor achava do PND, do Geisel? Luiz, esse é um bom exemplo que você dá. E longe de mim defender os militares, tá? Eu, inclusive, tive problemas sérios com os militares, porque justamente eu tinha uma atividade política na época que quase me levou à prisão. Não fui preso por acaso, porque eu era do Partido Comunista na época. Na época da faculdade, militei no Partido Comunista, totalmente clandestino, ilegal, mas eu admirava demais o Alberto Goldman, que era quem era o responsável pela célula dos engenheiros comunistas, né? Então, isso tem 59 anos, acho. Bom, mas o que eu acho do Geisel? O Geisel realmente, não só o Geisel, mas os militares em geral, tirando o Figueiredo, os militares planejaram muito esse país, né? E tiveram a ajuda do Delfim Neto também nisso. Esse planejamento foi muito bom. E eu, depois, como profissional, eu colhi alguns frutos desse planejamento e também sofri por conta dos erros que nós tomamos por tomarmos decisões erradas. Realmente, você levantou o ponto talvez melhor do Geisel, que foram os planos, o PND. Veja só, os militares eles chegaram à conclusão, como na China, os chineses pensam 30 anos à frente, às vezes 50 anos à frente. Então, os chineses perceberam que carro elétrico ia ser uma coisa muito importante, perceberam isso no final do século XX e hoje são os maiores produtores de carro elétrico. Então, consequência do planejamento. Os militares brasileiros perceberam que computadores seriam muito importantes para o futuro do Brasil. E não só computadores, mas o componente mais importante dos computadores, que são os circuitos integrados, semicondutores ou chips. E fizeram uma reserva de mercado. Eu fui beneficiado por isso, porque um dos meus empregos iniciais, depois que eu saí do Citibank, eu fui trabalhar na Itautec. Eu sou fundador da Itautec. Quando me perguntam o que eu mais me orgulho do meu currículo profissional, é ter sido fundador da Itautec. A Itautec foi uma empresa sensacional criada pelo Banco Itaú para fabricar computadores no Brasil. E para mim foi ótimo, porque como ninguém entendia nada do assunto no Brasil, a Itautec, o Itaú, mandou um grupo de profissionais dela para os Estados Unidos, para o Vale do Silício, para a gente aprender. E eu tive a sorte de passar o ano de 1982, no Vale do Silício. E então foi ótimo. O grupo voltou, implantamos a Itautec já estava meio implantada, mas implantamos a empresa de fabricação do circuito integrado da Itautec, que era a Itaúcom. Então, essas duas empresas, elas estavam indo muito bem. O mercado viu em mim um profissional que entendia do assunto e eu fui trabalhar num outro grupo
Logo depois saí do Itaú, recebi um convite para ir trabalhar numa associação da Sharp com o Bradesco, que criaram a CID Informática, que era concorrente à Itautec, também fabricava equipamentos de computação, automação bancária e circuitos integrados. Então, passei por esses dois setores praticamente a década de 80. A década inteira de 80 praticamente eu fiquei nesse setor. E esse setor fez coisas incríveis, tanto que o Brasil hoje tem a automação bancária mais avançada do mundo. Não estou falando, não é papo furado de brasileiro contando vantagem. Se você pegar qualquer relatório que analisa equipamentos de automação bancária, vai ver que o Brasil tem o que tem de mais sofisticado no mundo. Eleições no Brasil são automatizadas por conta desse trabalho que começou com essas empresas. Então o Brasil avançou muito. A Receita Federal, outra coisa. O Brasil avançou muito em automação, em informática, nesses anos 80. Aí elege o Collor. 1990, Collor eleito. Primeira coisa que ele faz. Bom, ele foi eleito com a campanha dele dizendo que tudo que o Brasil fabricava era porcaria. Que os carros eram carroça, que os computadores não funcionavam. Ele acabou com a reserva de mercado muito antes. Ele antecipou o fim da reserva, que estava previsto, se eu não me engano, para 98, 99. Ele acabou com a reserva em 91, 92, logo no começo do governo dele. Isso foi um desastre para o Brasil, porque o Brasil morreu na praia. Porque o Brasil estava a ponto de lançar computadores de altíssima qualidade, mas morremos na praia. A Coreia do Sul não morreu na praia, o governo manteve até o fim, assim como o Japão. O Japão proibiu a IBM de entrar lá durante 20 anos. E só na hora em que o Japão realmente estava com os computadores em total condição de competir com a IBM, que liberou. E as empresas japonesas avançaram muito pelo mundo, Fujitsu, Hitachi, etc. Então, reserva de mercado, que é uma política industrial que começou com o Geisel, foi uma coisa boa para o Brasil. É assim que tem que se gerir um país. De vez em quando tem que impor reserva de mercado. Em alguns segmentos, claro, proteger a empresa nacional. Agora, você veja o que acontece hoje. 2.000 empresas maiores no mundo. Tem uma revista americana chamada Forbes, muito séria, que todo ano publica a relação das 2.000 maiores empresas do mundo. Naquela época, anos 80 mais ou menos, das 2.000 o Brasil tinha 40 empresas. Chegou a 38, foi o número máximo. Isso, se eu não me engano, em 1985. 38 das 2.000. Ou seja, o Brasil tinha 2%. Passaram-se 40 anos e o Brasil agora, neste ano, nesta mesma revista Forbes, o Brasil tem 20 empresas, 1%. Como é que pode um país como o Brasil ter apenas 1% das empresas importantes do mundo? Porque são as 2.000 mais importantes do mundo. Só temos 1%, 20 empresas. Nenhum país consegue avançar tendo só 20 empresas de destaque. Agora, eu gosto desse relatório e os meus alunos ficam às vezes até cansados de me ouvir falar tanto do relatório, porque eu tenho esse relatório de 50 anos para cá. Quando o Brasil tinha 40 empresas, em 1985, a China tinha 27. 27 empresas. O Brasil tinha 40. O Brasil estava muito melhor que a China. O Brasil tinha um PIB maior que o da China naquela época. Aliás, o PIB do Brasil, lamentavelmente, hoje é quase o mesmo daquela época, né? Porque em termos de PIB em dólar, o Brasil não aumentou muito. Mas a China tinha menos empresas ainda que o Brasil entre as 2.000 maiores. Hoje, a China, das 2.000, ela tem 400 empresas. Quase 20% das empresas do mundo são chinesas. Isto é desenvolvimento. Você não se desenvolve sem ter empresas. Não existe. Agora,
quem é que dá importância para a empresa no Brasil? Ninguém. Você está falando da indústria. O Brasil, por exemplo, ofereceu isenção para a Zona Franca de Manaus há 70 anos. Qual foi o resultado? Esse é um ponto muito delicado. Ótima pergunta, Luiz, mas é um ponto delicado. O resultado não foi nenhum, porque justamente não se exigiu, porque construíram a Zona Franca, mas não exigiram uma série de coisas que deveriam ter exigido. Então as empresas foram para lá, e muitas foram, para fabricar sem pagar impostos. E a contrapartida? Essas empresas tinham que dar uma contrapartida. Não deram. Qual é a contrapartida? Era investir em ciência e tecnologia, investir em pesquisa e desenvolvimento. Tinha que ter sido exigido de toda empresa que está na Zona Franca que ela inove e que ela traga uma inovação para o país. Mas foi todo mundo lá para pagar menos impostos E fazer montagem de produto importado, né? Exatamente, e que não deu certo, por sinal. Só que agora não se consegue mais acabar com a Zona Franca, porque virou um problema político sério. Para a Amazônia, ela é fundamental, né? Então você não vai conseguir acabar com a Zona Franca, mas ela não contribui em nada com o país. Me desculpe os amazonenses, mas é algo que precisa ser resolvido. Você não acha que o sucesso desses países asiáticos se deu porque o incentivo do governo, a reserva de mercado, tudo mais, os obrigavam a competir no mercado externo, senão cortava tudo. Quer dizer, o Brasil, muitos incentivos foram dados, mas as empresas não conseguiram competir no mundo, não? Olha, eu acho que os problemas dos países asiáticos são bem diferentes dos nossos, tá? Por quê? Porque são países pequenos em geral, com mercados muito pequenos, né? E você pega Malásia, Indonésia é um pouco maior, mas a Tailândia, Filipinas, o mercado é muito pequeno, então para eles era importante vender fora. Não é o nosso caso. Nós sempre tivemos um mercado grande, porque é um país grande com uma população grande. Então a gente deveria ter aproveitado esse mercado para exigir dos outros algumas compensações. Já que a gente dá o direito para eles participarem do nosso mercado, nós deveríamos exigir algumas coisas que a China fez. Vou te dar um exemplo que pouco se comenta, mas eu acabei não falando, mas eu acho que isso é uma coisa importante de eu falar. Eu tive a felicidade, na USP, de ser o representante da USP junto a uma universidade chinesa, Universidade Fudan. E por conta disso eu tive muitas vezes na China, e por conta disso eu recebo muitos alunos e professores chineses. Então, eu tenho uma convivência muito grande com a China, e hoje, nos meus cursos de pós-graduação, principalmente, estou dando uma disciplina chamada Geopolítica, o assunto principal é China. São 4 aulas das 15 são sobre a China. Estudei muito a China e eu acho que a China realmente ela tem problemas. É um país extremamente autoritário, é um país que não é democrático. Isso eu acho que não é bom para nós, mas tem coisas ótimas na China que a gente deveria imitar. Uma delas, o que a China fez para as empresas multinacionais que foram lá. No final do século XX, começo desse século, houve uma debandada de empresas do mundo inteiro para a China. As 1000 maiores empresas americanas, 990 foram para a China. E estavam lá trabalhando, operando com fábricas. Na época, falava-se que era porque a mão de obra chinesa era muito barata. Não era só isso. É que os chineses, durante o final do século XX, transformaram a China num país muito bem dotado de infraestrutura.
trens fantásticos, metrô, telecomunicações, eletricidade que não falha. Então, a China tinha um ambiente de negócios maravilhoso que levou as empresas todas para lá, inclusive as brasileiras. A China recebia as empresas estrangeiras muito bem, falava, olha, aqui vocês vão ter tudo. Garantimos para vocês estabilidade jurídica, não vamos mudar nada que diz respeito a vocês. Nós vamos isentar vocês de impostos, assim como os mesmos que isentamos as empresas chinesas. Vocês são muito bem-vindos. Só tem uma coisa que a gente vai exigir. Só uma. Que é transferir tecnologia. Vocês, empresas americanas, japonesas, alemãs, brasileiras, vocês têm que transferir tecnologia para uma empresa que nós, governo chinês, vamos definir para vocês. E foi assim. Então, toda empresa que foi para lá, inclusive as brasileiras, tiveram que transferir tecnologia para uma empresa chinesa. A Huawei, hoje é a maior fabricante de equipamento para celular, ela era uma empresinha de quintal, fundo de quintal, desconhecida, mas que o governo chinês falou para a Motorola, você vai ter que transferir tecnologia para ela. E hoje ela virou uma potência. E assim com tudo na China. Veja, a China, então, obrigou as empresas a transferir tecnologia. Desculpa, mas para você transferir tecnologia, não basta ter uma lei. Você tem que ter gente que saiba receber a tecnologia. Então a China resolveu formar os melhores engenheiros do mundo. E hoje são. Os melhores engenheiros do mundo são os chineses. Você tem escolas na China, várias, que são muito melhores que MIT nos Estados Unidos. Então, os chineses criaram engenheiros de altíssima qualidade que conseguiram absorver a tecnologia das empresas estrangeiras e ajudaram na criação das empresas chinesas. Então, com essas tecnologias. Isso é tão importante que a briga que existe hoje entre Estados Unidos e China começou no primeiro mandato do Trump, quando, em 2016, o Trump fez uma declaração dizendo o seguinte, que os chineses roubaram tecnologia dos Estados Unidos, das empresas americanas. Isso ofendeu profundamente os chineses e ali é que começou o atrito entre os dois países. E foi mais uma frase estúpida do Trump. Por quê? Ninguém foi obrigado a transferir tecnologia. Os chineses falavam, olha, se vocês não quiserem transferir, tudo bem, mas então vocês não vão poder atuar aqui. Vocês querem atuar na China, então tem que transferir. Todo mundo transferiu, todas. E isso foi ótimo para as empresas chinesas. Então, veja, nós no Brasil nunca tocamos no assunto transferência de tecnologia. É até piada. Tem casos famosos de empresas como a Petrobras, que comprou a mesma tecnologia de uma empresa estrangeira dezenas de vezes e não aprendeu nada. Então, a gente não entende nada de transferência de tecnologia, não pratica, e por isso é que a gente não tem tecnologia. Mas então estou te dando um exemplo de uma política industrial que poderia ter funcionado no Brasil, mas não funcionou, porque o Brasil não fez. Então, voltando à sua pergunta, Luiz, quer dizer, eu acho que o problema da Ásia é um problema completamente diferente. Criaram essas zonas de exportação, lá deu certo, porque não podiam usar o mercado deles, que era muito pequeno, né? Agora, funcionou para eles e os países aos poucos se desenvolveram, com base, começaram exportando, né? Mas tem uma coisa importante na China, na Ásia. No início, alguns desses países eram chamados de tigres asiáticos. Você deve lembrar, né? Sim. Os tigres asiáticos eram a Coreia do Sul, Taiwan, e mais dois que eu não lembro o nome agora. Mas eram Singapura. Singapura, exatamente.
Aliás, eu morei quase um ano em Singapura, pela Ernst Young. Mas o que aconteceu é que os tigres asiáticos, que foram um sucesso, foram muito apoiados pelo Japão. O Japão, naquela época, era uma grande potência, e quase que ultrapassa os Estados Unidos. Anos 90, os americanos estavam apavorados que o ano 2000 chegasse com o Japão de primeira potência mundial. Acabou não acontecendo, mas o Japão era uma potência e virou mais forte ainda porque usou os tigres. Os 4 tigres eram base de empresas japonesas. Isso foi muito bom para as empresas asiáticas, para os países asiáticos. Agora, veja só, isso é importante ser dito. Eu tenho uma admiração enorme pelos Estados Unidos. Trabalhei a maior parte da minha vida em empresas americanas. Citibank, só Citibank e Ernst Young, 2 empresas americanas, que eu fiquei quase 20 anos, somando as 2. Fui presidente de uma multinacional americana chamada Iron Mountain, mais uma empresa americana. E trabalhei, fora isso, trabalhei em empresas multinacionais como a Philips, que é holandesa. Deixa eu ver se teve mais uma americana. Não, acho que não. Microsoft. Trabalhei na Microsoft também 5 anos. Então, na minha vida toda, dos meus quase 40 anos de atividade como executivo, eu fiquei pelo menos 30 em empresas americanas. Morei nos Estados Unidos várias vezes. Admiro demais os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não fez nada pelo desenvolvimento brasileiro. Absolutamente nada. Não ajudou o Brasil em momento algum. Isso é um dado que eu tenho. Um aluno meu fez uma tese de doutorado mostrando os investimentos norte-americanos no Brasil. Veja, as empresas americanas investem no Brasil, mas por quê? Para benefício próprio. Sem dúvida, esse valor é importante. Toda empresa americana que está aqui recebe investimentos da matriz, mas para própria empresa. Agora, investimentos para o país, sabe qual foi o último presidente americano que fez? Roosevelt. John Kennedy, em 63. John Kennedy criou a Aliança para o Progresso e investiu alguns milhões de dólares no Brasil. Foi a última vez que os americanos fizeram alguma coisa pelo bem do Brasil. Eu estou dizendo isso porque você falou da Ásia e me lembrou que o Japão ajudou muito os países asiáticos. Investiu nos países asiáticos, na infraestrutura desses países. A Europa, como que a Europa se desenvolveu? A Europa se desenvolveu graças ao dinheiro francês, alemão e britânico. Foram os 3 países que decidiram, lá nos anos 60, que aqueles países muito pobres, como Portugal, Itália, Grécia, precisavam de ajuda, precisavam de infraestrutura. Então, os países mais fortes da Europa fizeram isso. Qual é o nosso azar, Luiz? É que os Estados Unidos nunca olhou para a gente com esse olhar de, poxa, vamos ajudar esses caras a se transformarem, a se tornarem um país desenvolvido. Não. Então, os Estados Unidos têm muita culpa no atraso da América do Sul, muita culpa, e até no México. Porque se você for ver, mesmo o México não conseguiu se desenvolver de fato. É uma maquiadora, né? A única coisa foram as maquiadoras que criaram emprego, porque isso foi bom para as empresas americanas. A visão dos Estados Unidos do mercado, interessa o mercado para os Estados Unidos, mas não interessa o desenvolvimento do país. Tragicamente, a China está indo para o mesmo caminho. Então, a China hoje, ela usa demais a América do Sul. Ela é o maior parceiro comercial de quase todos os países da América do Sul. Mas que tipo de parceiro? A China faz com a América do Sul o que os Estados Unidos faziam e a gente saía na rua gritando Yankees go home, né? Eu, naquela época,
quase fui preso, mas depois me soltaram, porque eu estava numa passeata dessas, Yankees Go Home, isso em 1968, 69. Pois bem, o que a China faz hoje é exatamente o mesmo que os Estados Unidos fazia há 60 anos atrás. E isso é que está errado. Agora, por que fazem isso com a gente? Porque a gente não exige. A gente não exige porque a gente tem essa ideia de que, deixa, o mercado resolve tudo. Não precisa planejar, não precisa garantir política industrial. Você não falou de duas coisas que hoje os economistas sofisticados consideram importantíssimo, fundamental, né? Educação e a produtividade que no Brasil não anda. Ótimo ponto. Como é que faz para... É porque a educação hoje está longe do que precisaria para ter um país moderno, não? Muito longe. A educação está péssima. Acho isso pavoroso. Mas deixa eu antes falar da questão da produtividade. Realmente a produtividade é um problema sério, porque esse relatório que eu falei, que saiu ontem no Estadão, porque a renda per capita, você sabe, ela anda junto com a produtividade. Se a produtividade cresce, tem toda uma teoria por trás, né? A produtividade crescendo, a renda per capita cresce. Mas no Brasil, nenhum dos dois cresce. O que acontece? O Collor, justamente que, na minha opinião, foi o grande vilão desses últimos anos todos, o Brasil teve uma porção de vilão. Mas o pior, na minha opinião, foi o Fernando Collor. Porque o Collor começou com aquela campanha contra o produto brasileiro, né? Dizia que era tudo uma porcaria, que nada prestava, etc, etc. Realmente, e eu na época trabalhava em empresas brasileiras, então eu sabia que o produto brasileiro era realmente mais caro, mas por quê? Por quê? Para você transportar o produto aqui dentro, as matérias-primas, etc., você tinha que fazer de caminhão. Não tinha trem. Já naquela época não tinha ferrovia. A energia elétrica no Brasil, naquela época, já era cheia de falhas, irregularidades. Nós não tínhamos uma energia elétrica permanente, constante. Continua assim. Carga tributária no Brasil já era tão alta, não quanto hoje, mas era muito alta. Então, essas questões todas são que afetam a produtividade. Isso tudo faz parte do que a gente chama de ambiente de negócios. O ambiente de negócios brasileiro da época do Collor não mudou nada para esta Lula 3. Continua a mesma coisa, ou seja, não continuamos sem ter ferrovia, continua a energia elétrica da mais cara do mundo e que não funciona, carga tributária altíssima, mão de obra desqualificada, porque é chato falar isso, mas você tem várias pesquisas da Organização Internacional do Trabalho que mostram que a nossa mão de obra é uma das piores do mundo. Por quê? Por causa da educação. Como a gente não investe em educação, aliás, a gente investe em educação, mas investe muito mal, né? E esse é um outro problema, Luiz, que eu gostaria de falar. Porque, então, a produtividade continua tão baixa porque não mexia no ambiente de negócio. Não dá para a produtividade aumentar, porque essa é uma coisa, inclusive, que ontem fiquei bastante chateado ao ler um economista muito importante, não quero citar o nome dele, mas ele escreve na Folha, dizendo que a produtividade é baixa por causa do ser humano. É um absurdo um cara com doutorado em economia falar que é o ser humano brasileiro que é pouco produtivo. Ele considera essa a razão principal para a baixa produtividade brasileira. Está na Folha de ontem. Bom, mas a questão essencial é a questão educacional, sem dúvida. Porque, em termos de educação, nós pioramos muito nesses últimos anos, né? Nesses anos todos,
apareceu uma entidade internacional ligada a... Como que é o nome daquele órgão que mede? Chama teste PISA. O teste PISA é um teste aplicado para jovens do mundo inteiro, no mesmo dia, para ver o nível educacional, nível intelectual desses jovens de 16, 17 anos de idade. O Brasil, raras vezes, ficou numa colocação entre os 90. Em geral, o Brasil está depois do 100º. Educação no Brasil não anda, só piora. E a gente investe. A nossa taxa de investimento em educação é uma das mais altas do mundo. Por que não funciona? Me desculpem os meus colegas sindicalistas, mas o sindicato dos professores não permite que se faça avaliação de professor. E todos os países do mundo onde a educação avança é porque o professor é avaliado. E como que faz para avaliar professor? A nota dos alunos, tira a média dos alunos, vê quem era o professor daqueles alunos. A média foi alta, aquele professor conseguiu que os alunos tivessem boas notas, vai ter um aumento. O professor foi mal avaliado, os alunos tiveram nota baixa, o professor vai ser mandado embora. Sabe quem faz isso? Um país comunista. A China. É assim. Na China, o professor não tem salário. Ele ganha em função do nível de aprovação ou reprovação dos seus alunos. Agora, não é só na China. Na França é assim, nos Estados Unidos é assim, na Inglaterra é assim, na Alemanha é assim. O Brasil, o sindicato não permite que se faça avaliação de professor. Então, não tem como. Porque você precisa avaliar o professor para que haja um estímulo para o professor realmente ser um bom professor. Mas no Brasil é proibido. Então, isso é uma coisa que incomoda realmente. São os problemas estruturais que o Brasil tem que não se consegue resolver. Deixa eu perguntar uma coisa. O que você acha da teoria onde é pioneiro o professor Bresser Pereira, do novo desenvolvimentismo? Ele teve aqui já, ele explica em detalhes, eu vou tentar resumir. Ele acha que nós não devemos depender de poupança externa, essa poupança externa valoriza o câmbio e com isso torna os produtos importados baratos, isso afeta a balança de pagamentos e os salários em dólar ficam altos com a valorização do câmbio. O que você acha dessa teoria dele? Olha, como eu disse, eu gosto demais do Bresser e o único professor na minha vida que foi meu professor 4 vezes, em 4 disciplinas diferentes na GV, uma melhor que a outra. O meu gosto por economia vem do Bresser, tranquilamente. E eu faço parte de um grupo de estudos que o Bresser criou, que discute várias coisas muito interessantes, inclusive esse modelo que ele é o responsável. Esse modelo, eu acho que como tudo, como eu disse logo no começo, a gente tem que ser muito pragmático. E eu já discuti isso que eu vou falar agora com o próprio Bresser. Eu sei que ele não concorda com isso que você acabou de falar. Porque eu acho que hoje nós estamos diante de um problema no Brasil e o Bresser garantiu para mim que eu estava falando besteira. Mas eu vou falar aqui. Esse problema da falta de infraestrutura do Brasil não tem solução que não seja via capital estrangeiro. Entende? Por quê? Porque nós temos aí o Brasil está encalacrado do ponto de vista fiscal. Né? Não se consegue resolver a nossa questão fiscal. Então, evidentemente, não sobra dinheiro para investir para um país que tem problemas tão sérios como o nosso do ponto de vista fiscal. Não sobra nada para investir. O investimento brasileiro é dos mais baixos do mundo, que também é função da poupança, que é muito baixa. O brasileiro não poupa, ao contrário do chinês, que poupa demais.
qual é a saída para ter infraestrutura? Que é fundamental, porque a infraestrutura é fundamental para aumentar a produtividade do país. Temos que ter ferrovia, temos que ter metrô, temos que ter melhor telecomunicações, portos, aeroportos, eletricidade, etc. Né? Bom, a solução é capital estrangeiro. Mas capital estrangeiro de forma inteligente. Não como foi feito em alguns governos anteriores, aonde o capital estrangeiro fugiu. Né? Quando no Brasil, há uns 15 anos atrás, se tentou atrair capital estrangeiro, aquelas obras do PAC, algumas delas eram muito importantes para a infraestrutura, mas só que definia-se o máximo de lucro que o capital estrangeiro podia ter. Não tem cabimento, o cara não vem. Então não veio. Praticamente foi um vexame, porque não conseguimos quase fechar nenhum projeto na época. Então o Brasil tem que ter uma política voltada para receber capital estrangeiro destinado a obras de infraestrutura, porque não existe esse capital no Brasil e sem isso a produtividade não vai crescer. Então, infelizmente, nesse ponto eu discordo do Bresser. Mas eu acho que o modelo do Bresser, do novo desenvolvimento, é um modelo muito inteligente, muito arrojado, que deveria e está tendo uma repercussão internacional importante e merecedora, porque pode ter alguns problemas, mas em muitos países eu acho que o modelo do Bresser é um modelo totalmente aplicável. Acho que no Brasil não é o caso, neste momento, por causa dessa questão. Nós temos um déficit de infraestrutura brutal que temos que resolver. A criação de infraestrutura no Brasil seria fundamental não só para aumentar a produtividade, mas para gerar emprego. Foi isso que a China fez. A China, nos anos 90, se focou na infraestrutura. Antes da chegada das multinacionais, os chineses investiram em infraestrutura. Com isso, geraram milhões de empregos e acabaram atraindo as empresas estrangeiras, porque o país estava bem dotado de infraestrutura. Então, você vê, por isso que eu digo que a gente tem que ser pragmático hoje e pensar, se despojar das ideologias e pensar no pragmatismo, né? Como que a gente vai desenvolver esse país? Aproveitando, eu vou perguntar o seguinte: eu tive na Fé esses dias e vi lá uma publicação onde você clama que os juros estão altos. Sim. A taxa Selic está alta. Na atual conjuntura brasileira e mundial, como se faria para baixar os juros rapidamente? Olha, esse é um assunto complexo. Veja, no ano 2025, o governo federal pagou R$1 trilhão de juros. R$1 trilhão de juros. Para quem o governo federal pagou? Para os rentistas, para os bancos, detentores de títulos de tesouro, aplicadores de fundos de renda fixa, etc. R$1 trilhão. Isso é 7% do PIB. 7% do PIB. Aí o pessoal vem e fala, está endividado, o país está endividado, a dívida cresceu 7%. Pô, mas é exatamente isso, é R$1 trilhão de reais que pagou de juro, como é que não vai crescer? O governo não tem R$1 trilhão, teve que rolar. Rolou, aumentou a dívida. Todo ano a dívida brasileira sobe 7 a 8% do PIB por conta desse R$1 trilhão que tem que ser pago de juro. Não está certo isso. Quem é beneficiado por esses juros? São pessoas que são rentistas, detentores de capital, mas que geram pouquíssimo emprego, contribuem quase nada para o desenvolvimento do país, é o setor financeiro. Bom, então, o que ocorre? Que é o que eu falava nessa entrevista que acho que você viu. Isso não pode continuar. Inclusive porque a inflação no Brasil é de 4% e o juro é de 14,5%. Quer dizer, ou seja, o juro real é da ordem de 9%.
a diferença entre a taxa Selic e a inflação, 9%. A mais alta do mundo. Nem país em guerra tem uma taxa de juro real maior que a do Brasil. Por que isso? Não precisava ser assim. Mas é assim porque nós somos, agora então falando algo importante que a gente não falou, o nosso capitalismo é um capitalismo de compadrio. Lá fora, o nome que se dá para o capitalismo que o Brasil tem é capitalismo de compadrio. É o que existe na Rússia, o que existe na Hungria, pode ser que agora mude, o que existe nos Estados Unidos. Ou seja, é um capitalismo onde os grupos que têm grandes interesses e grande poder acabam ganhando a maior parte do filão, ou quase tudo. Então você vê, no Brasil, alguns setores são altamente privilegiados e não há nada contra eles porque não se consegue. Por exemplo, o setor financeiro. O setor financeiro, hoje, os bancos são o setor mais poderoso da economia brasileira. A rentabilidade dos bancos brasileiros é a maior do mundo. É incomparável com qualquer outro país do mundo. Nem nos Estados Unidos os bancos ganham tanto quando você compara com o patrimônio do banco. Lucro sobre patrimônio do Brasil é o maior do mundo em termos de bancos. Agora, por quê? Os bancos são, em primeiro lugar, os maiores anunciantes. Então, aquela matéria que você viu, Luiz, você viu no jornal da USP. Porque jornais em geral não falam isso. Nunca deixaram eu falar, ou ouviram eu falar, mas não publicaram. Né? Porque é o maior anunciante dos jornais, da televisão, são os bancos. Então, você não vai querer que uma emissora de televisão vá falar mal da taxa de juros. Bom, os bancos são os maiores contribuidores com as campanhas eleitorais. Antigamente, o próprio banco podia contribuir. Aí foi feita uma lei que proibiu as empresas de contribuir em campanha eleitoral. Mas, evidentemente, o jeitinho brasileiro aconteceu e quem hoje contribui é o dono da empresa. Né? Então, você vê, entre os maiores contribuidores da campanha, a última campanha presidente da República, estão os donos dos bancos, que deram quantias enormes, mas não só para presidente da República, para deputados, para senadores, para governadores. Então, o setor bancário nunca será criticado por um governante brasileiro, às vezes até um ou outro ensaia, mas a Câmara dos Deputados, o Senado, não vai ter uma atitude contra os bancos e contra a taxa de juros. Então, respondendo a sua pergunta, e essa é um dos piores problemas do capitalismo brasileiro, é o poder excessivo dos bancos. Vou te dar um outro exemplo de como setores poderosos no Brasil conseguem coisas incríveis. Até há pouco tempo, o Brasil não tinha carro elétrico. Não tinha. Eu sei, como eu recebo alunos chineses, eu recebi há uns anos atrás uma aluna que estava fazendo tese de doutorado na China, que era por que não tem carro elétrico no Brasil? Isso há 5 anos atrás. Porque não tinha. Agora me aumentou um pouco. Por que não tem carro elétrico no Brasil? Dividido por número de habitantes, né? Carro por habitante, o Brasil acho que ainda continua com números mais baixos que Bolívia, Paraguai, apesar do crescimento da BYD agora. Sabe por que o Brasil não tem carro elétrico? Porque os produtores de etanol nunca deixaram. É o lobby do etanol que não permitiu que o governo brasileiro tivesse uma política de criação de infraestrutura para o carro elétrico. Então o Brasil acabou sendo hoje o único país do mundo que tem carro elétrico na rua rodando, mas que a pessoa abastece em casa, liga na tomada da sua casa, ou eventualmente encontra um local onde possa abastecer, mas com muita dificuldade. Em estradas, pouquíssimos postos.
qualquer país do mundo, e mesmo os nossos vizinhos, tem política de criação de infraestrutura para carro elétrico, para abastecer. Agora, se você for de São Paulo para o Rio de carro elétrico, você vai ter problemas. Porque você vai encontrar no máximo 1 ou 2 locais para abastecer teu carro. Porque não existe uma política de abastecimento de carro elétrico no Brasil. Que seria uma coisa maravilhosa, ia gerar emprego, negócios, etc. Mas por que não existe? Porque o etanol sempre defendeu a tese de que o combustível para o Brasil tem que ser o etanol. E carro elétrico, com o poder que eles têm, porque depois dos bancos, quem mais tem poder junto à mídia e junto aos parlamentares é o setor agrícola. E dentro do agrícola, o etanol especialmente. Então, eles impediram a chegada do carro elétrico. Então, esse é o problema maior do Brasil. Nós somos um capitalismo de compadrio, onde alguns grupos conseguem interferir, levar toda a vantagem em detrimento do país. Que é o que acontece. O país, eles não estão nem aí com o país. Nós estamos chegando ao fim, mas você vai voltar porque faltou perguntar muita coisa. Mas deixa eu finalizando o seguinte. Você acha que a discussão que teve na década de 50 do Eugênio Goudin por Roberto Simonsen, então o Eugênio Goudin ganhou? Olha, Eugênio Goudin era a visão dos banqueiros, né? E o Simonsen a visão industrial. O Goudin queria um país agrícola, ele achava que o país devia ser agrícola, e o Roberto Simonsen era um impulsionador da indústria. Sim. É difícil a gente fazer essa avaliação depois de tanto tempo, né? Porque na verdade, eu não tinha parado para pensar nisso, mas agora estou vendo, né, que o Goudin talvez estivesse certo, né? Porque nós estamos voltando a ser um país agrícola e, veja, foi o que eu falei aqui, quer dizer, sendo pragmático, não adianta insistir mais em indústria, acabou. Não temos mais chance de ser um país industrial, acabou. Então, a alternativa realmente é o país ser um país de commodities. Claro que não somente agrícolas, né? Mas tem commodity mineral, commodity energética, mas em todas elas o Brasil é muito forte. Talvez o Goudin tivesse pensado nisso, não só na agricultura, mas um país de commodities. Talvez esse seja o futuro do Brasil. Um país de commodities. Mas isso, pelo menos, para que isso dê certo, tem que ter um plano. Se não tiver plano, nem isso nós vamos conseguir. Mas, respondendo a tua pergunta, eu acho que eu sempre admirava o Simonsen, mas acho que depois de tanto tempo, a proposta do Simonsen se desgastou e o país não foi competente para mostrar que tinha condições de ser um país industrial. Tá ótimo. Obrigado, professor. Foi muito bom e vamos chamar de novo. Vai estar aqui o professor José Márcio Rego, que abrilhantará melhor do que eu a entrevista. Obrigado. Modéstia sua. Eu que agradeço. Para mim foi um prazer enorme estar aqui conversando com você. Obrigado. Luiz. Obrigado eu.